retornando com o programa Alegria de Viver. E se você se sintonizou conosco agora, estamos fazendo a leitura e comentário do livro Boa Nova, o livro que é do Espírito Humberto de Campos e foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Então, estamos aí no capítulo 23, falando sobre o servo bom. E no bloco anterior nós vimos que Jesus encontra Zaqueu, diz a Zaqueu que ele vai se hospedar na sua casa e nesse momento Zaqueu, que estava numa árvore, Zaqueu acompanha Jesus até sua casa e os discípulos caminhando junto começam a se questionar, mas como? Onde já se viu? Ele vai mesmo comer na casa desse homem pecador, desse homem rico, esse homem tão mal falado? E os discípulos não estavam entendendo nada, ao contrário, estavam criticando muito a atitude de Jesus. Então vamos acompanhar no texto o que acontece na nossa história. Há breves instantes, porém, toda a comitiva entrava na residência do publicano, que não ocultava o seu contentamento, inexcedível. Jesus lhe conquistara as atenções, tocando-lhe as fibras mais íntimas do espírito com a sua presença generosa. Tratava-se de um hóspede bem amado, que lhe ficaria eternamente no coração. Aproximava-se o crepúsculo, fim da tarde, quando Zaqueu mandou oferecer uma leve refeição a todo o povo, em sinal de alegria, sentando-se com Jesus e os seus discípulos sob um vasto alpendre. A palestra versava sobre a nova doutrina e, sabendo que o mestre não perdia a oportunidade de condenar as riquezas criminosas do mundo, o publicano esclarecia com toda a sinceridade de sua alma. Senhor, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos aqueles que me rodeiam na vida. Compreendendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho, organizei múltiplos serviços de criação de animais, de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso para a vida. Abençoado seja o seu esforço, Zaqueu, disse Jesus, cheio de bondade. Zaqueu então ganhou novas forças e murmurou: os servos da minha casa, Senhor, nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. Alegro-me com você, disse o Messias, porque todos nós somos servos de nosso Pai. O publicano, que tantas vezes fora injustamente acusado, experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência dedicada ao bem coletivo. Em êxtase e uma felicidade profunda, levantou-se e, estendendo ao Cristo as mãos, exclamou alegremente: Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho prejudicado a alguém, vou indenizá-lo quadruplicadamente. Jesus o abraçou com um formoso sorriso e respondeu: bem-aventurado é você, Zaqueu, que agora contempla em sua casa a verdadeira salvação. Alguns dos discípulos, notadamente Felipe e Simão, não conseguiam ocultar suas deduções desagradáveis. Mais ou menos apegados às leis judaicas e atentando somente no sentido literal das lições do Messias, estranhavam aquela afabilidade de Jesus, aprovando os atos de um rico do mundo, confessadamente publicano e pecador. E como o dono da casa houvesse se ausentado
por alguns minutos, a fim de providenciar a vinda de seus filhos para conhecerem o Messias, Pedro e outros que estavam ali começaram uma chuva de pequeninas perguntas. Por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? Por que não se hospedarem numa casa humilde e sim naquela vivenda suntuosa, em contraposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? O mestre deixou que terminassem as interrogações e, com uma generosa firmeza, esclareceu: meus amigos, vocês acreditam porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? Aquela que socorre as necessidades de um dia ou aquela que adota providências para uma vida inteira? No mundo vivem aqueles que entesouram na terra e aqueles que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo e, por vezes, atiram algumas moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Os segundos, os que entesouram no céu, ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Estes últimos sabem empregar o sagrado depósito de Deus e são os seus mordomos fiéis diante do mundo. Vejam só que conceitos que Jesus está tratando. Vejam só. E então, podemos perguntar para nós mesmos, se temos entendido isto, como Jesus deseja que entendamos. Nos achamos bonzinhos porque damos algumas esmolas na janela do nosso carro, no farol, ou porque estendemos alguma cesta básica. E é claro, é importante no movimento espírita principalmente a compreensão da dor alheia para diminuí-la. Porém, entendemos aqui que Jesus não veio fundar nem um refeitório para acabar com a fome, nem uma hospedaria para não deixar gente dormindo ao relento. Jesus veio ensinar as pessoas a viverem essa bondade e ampliarem a sua família para a família de todos, para aqueles que estão precisando. Ah, eu quero fazer um albergue. Ah, você quer fazer um albergue? Você deseja que as pessoas que estão na rua possam encontrar uma noite em segurança. Mas você dá pousada por uma noite a alguém? Você convida alguém, inclusive pessoa que você conhece, pessoa que é gente que da sua família que às vezes vai viajar e vai passar por ali. Você permite, você convida para ficar na sua casa 1, 2, 3 dias? Você tem essa sensibilidade? Ou, não, que pena, justamente essa semana eu não estou em casa. Eu não vou viajar não. Ou você pensa, eu não quero ter trabalho, eu quero sossego, eu não quero essa pessoa aqui. Você deseja entender o Evangelho? Essa maneira de hospedar a que Jesus está se referindo? Que boa parte das pessoas quer hospedar lá no albergue, mas nem vai visitar. Constrói a casa, põe o serviçal, tem comida, tem roupa, tem banho e deixa a pessoa que se vire. Eu sou tão bonzinho. Como eu sou caridoso. Ou então, entrega a comida velha para que aquela pessoa possa dizer, eu fui alimentada. No entanto, se recusa a fazer o almoço, a dar a comida que você está fazendo, porque essa é para mim, essa é para os meus. O que Jesus está explicando aqui é bastante profundo. Vocês acham que o Evangelho é uma fábrica de pedintes, é uma fábrica de mendigos? Ou o que é mais difícil? Você matar a fome de um dia
ou você ajudar uma pessoa que tem um trabalho digno para que seu esforço conquiste o recurso para que ele seja aquele que alimenta a sua família. Então, que tipo de bonzinho nós somos? Falamos de Jesus dentro das igrejas e nos recusamos a albergar um irmão nosso, um parente, uma pessoa que a gente gosta, mesmo esta a gente não deseja. Ou a gente já está aprendendo a entender a dificuldade e deixar que uma pessoa possa passar ali na sua moradia algum momento de paz, algum momento de alívio, para que depois ela prossiga. Essas são lições que Jesus dá a esse povo. Porém, os apóstolos ouviam o que Jesus estava falando meio assim, meio chocados, né, Solange? Espantados. Filipe, desejoso de se justificar depois da argumentação incisiva do Cristo, ele disse: Senhor, eu não compreendia bem porque trazia o meu pensamento fixado nos pobres, que a sua bondade nos ensinou a amar. Entretanto, Filipe, disse Jesus, é necessário não nos perdermos em viciações do sentimento. Você nunca ouviu falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? E acima de tudo, nesses quadros da natureza a que Zaqueu procura atender, você não vê o homem, nosso irmão? Qual será o mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade, a não ser a de sua própria manutenção? Ou um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão? Qual será que sofre mais? Como André o observasse com grande brilho nos olhos, maravilhado com as suas explicações, o mestre acrescentou: Sim, amigos, ditoso, abençoado sejam aqueles que repartirem os seus bens com os pobres. Mas bem-aventurados também aqueles que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida, cientes de que o mundo é um grande necessitado e que sabem, assim, servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. Em seguida, Zaqueu mandou servir uma grande mesa ao Senhor e aos discípulos, onde Jesus partiu o pão, partilhando do contentamento geral. Impulsionado por uma alegria insopitável, o chefe publicano de Jericó apresentou seus filhos a Jesus e mandou que seus servos festejassem aquela noite memorável para o seu coração. Nos amplos terreiros da casa, crianças e velhos felizes cantaram hinos de cariciosa ventura, enquanto jovens em grande número tocavam flautas, enchendo de harmonias o ambiente. Foi então que Jesus, reunidos todos, contou a formosa parábola dos talentos, conforme a narrativa dos apóstolos. E foi também que, pousando enternecido e generoso olhar sobre a figura de Zaqueu, seus lábios divinos pronunciaram as imorredoras, as eternas palavras: Bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Aqui encontramos a referência que fizemos no começo, a parábola dos talentos. Com Jesus ensinando que Deus concede os talentos na condição de moedas, porque os talentos eram moedas cunhadas na região, para que as pessoas possam demonstrar a sua competência na multiplicação desses valores. Quando o Evangelho nos exorta a não servirmos a dois senhores, nem a Deus nem a Mamon ao mesmo tempo, ele não está condenando as riquezas. Mesmo quando Jesus fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu, não está condenando a riqueza. Ele está se referindo ao apego, à nossa dependência, à escravização que as pessoas
acabam aceitando delas em relação às riquezas, que fazem com que as pessoas recusem virtudes generosas, recusem aquilo que significará empobrecer-se, tornando-se cada vez mais egoístas. Esse é o problema. O caso de Zaqueu era diferente. Você vê como Zaqueu era generoso, era um homem sério, um homem correto. Era a maledicência que dizia que ele não prestava. Era a inveja dos outros, a mesquinharia, que é muito fácil você encontrar no mundo, que diz que você não conseguiu sua riqueza, o seu conforto honestamente. Você traficou droga, você recebeu herança de um tio, você teve favor de um pai que te deixou herança para você desfrutar. Você nunca foi honrado, você é uma pessoa oportunista. É assim que a ignorância e a inveja julgam o sucesso dos outros. Zaqueu não era isto. Além do fato de ser cobrador de impostos, o que era odiado pelos judeus, ele era um homem bom. E ao invés de dar esmola, ele convertia a riqueza em trabalho útil, em força de realização daquelas pessoas que precisavam ganhar o salário, que precisavam produzir. Ele está multiplicando a riqueza que Deus lhe concedeu. E isso o torna digno. E é aí então que nós vemos como Jesus é capaz de ver a virtude mesmo na riqueza, coisa que os seus seguidores, inclusive nós na Terra, muitas vezes pasteurizando a sua mensagem para torná-la mais simples, achamos que o mal é o dinheiro, quando na verdade o mal é o egoísmo, que se apega ao dinheiro, que gosta de usufruir do dinheiro, mas não gosta de dar o dinheiro. É então que vemos como Jesus reconhece em Zaqueu um servo bom, um servo fiel, e enaltece os seus discípulos a terem um comportamento diverso, não qualificando, categorizando, selando só pelo fato de ser pobre ou de ser rico. Existem pobres desonestos e existem ricos probos, como existem ricos desonestos e existem pobres dignos. É a maneira pela qual cada um vive a sua experiência que vai torná-lo digno ou não. E isto nós vamos ver mais uma vez, Solange, na expressão que aqui o apóstolo vai contar a respeito, quando Filipe vê Jesus. Desculpa, Senhor. Filipe quer dizer para ele assim, é que o Senhor sempre mandou a gente amar os pobres, então eu estava entendendo errado. Quer dizer, ainda dá uma cutucadinha do Senhor. A gente está condenando os ricos porque o Senhor que mandou a gente amar os pobres. Não, ele mandou amar os pobres, mas não mandou odiar os ricos, não mandou desprezá-los, não mandou condenar as pessoas só porque tem dinheiro. O problema não está no dinheiro, está em como a pessoa vive aquilo que lhe é fácil. E é óbvio que quem tem 5 talentos e depois multiplica por mais 5, vai produzir muito mais generosidade e mais benefícios do que aquele que, tendo 3 talentos, trabalha e faz 3 talentos. Ambos são bem-aventurados, como diz o Senhor nos talentos, não é? Bem-aventurado seja tu, servo bom e generoso, servo fiel e generoso. Porque foste fiel em pouca coisa, eu te constituirei sobre muitas outras. Agora, o que pegou o dinheirinho, quis ser honesto, eu não quero perder, eu vou enterrar, porque quando o mestre chegar eu devolvo para ele, esse é preguiçoso. A história conta isso. Servo mau e preguiçoso. Se sabe que eu colho onde não semeei e que eu ceifo onde não plantei, você deveria ter posto esse dinheiro na mão dos banqueiros. Para que quando eu voltasse, eles me pagassem o que é meu com juros. Você não foi um bom servidor. Pegue o talento que está com ele e entregue a quem? Ao que tem 10. Porque a quem mais tem, mais mais lhe será dado. Mais lhe será dado. Nesse sentido a gente entende, né? Que quando você multiplica aquilo que você tem, ou seja, você aprendeu, você soube multiplicar, então mais você foi fiel e mais lhe será agregado. Você terá mais possibilidades ainda porque você soube lidar, né, com essa quantia, com esse talento que você recebeu. E isso faz a gente pensar em como nós tratamos, dentro de uma filosofia de amor,
como nós tratamos realmente as pessoas aflitas? Será que amamos os miseráveis como o Zaqueu servia aos seus servos? Como você trata a sua funcionária? Como você trata o pobre que vai na casa espírita? Você trata como um estorvo que você tem que empurrar ele? Vai embora agora que tem que atender a próximo na fila? Ou você tem carinho por cada um? Ou você vê nele a expressão da necessidade, mas que não deixa de ser divina, porque é uma criatura de Deus? Como você vê isto? Uma coisa é você tratar de um rótulo, pobre, está na fila, necessitado, cheira mal, não escova dente, não sabe falar, não tem um comportamento decente. Outra coisa é você ver ali Deus esperando a ajuda. Aquele que Jesus disse, toda vez que você fez isso ao menor dos meus irmãos, foi a mim que você fez. Você vai começar a pensar assim? Você vai começar a olhar estas coisas? Você abrirá a sua casa para receber pessoas que você poderia abrigar? Ou vai continuar sendo generoso no centro espírita, generoso na igreja, mas mesquinho com você e com aquelas pessoas que te atrapalham? Porque isto é um defeito que nós encontramos aqui Jesus colocando claramente para o nosso pensamento. Linda a história. E o que é bonito também, que a gente vê que todo mundo recebe um talento. Não tem aquele que não tenha talento nenhum. Todos nós recebemos alguma coisa, seja pouco ou seja muito. Então, que a gente possa multiplicar esse talento que a gente está recebendo, estarmos atentos ao que o Pai deseja de nós. O que Deus quer que eu faça com esse talento, com a minha vida? Não é a minha vontade que prevalece. O que Deus quer de mim? É uma boa pergunta para a gente pensar, sempre. Então, infelizmente, nós estamos finalizando o nosso programa. Deus quer que a gente acabe, porque o tempo está no fim. Já, nós agradecemos a sua participação e contamos com vocês na próxima edição do programa Alegria de Viver. Um grande abraço. Até lá. Tchau.